Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre algumas opções de destaques, no caso na Série B desse ano de 2022, que na minha opinião poderia ser algumas alternativas interessantes para o Cruzeiro no próximo ano, mas vale lembrar também o seguinte, né? Claro que esses nomes eu não estou falando que chegaria e, nossa, vai ser a solução para o Cruzeiro, titulares na Série A. Não, só algumas opções de destaque, alguns deles até mesmo bem novos, que eu vejo que deveria ter uma adaptação, né, no caso ainda no Cruzeiro, para depois render bons frutos, mas eu vejo com bons olhos a maioria desses atletas, alguns até que, se você for pesquisar, não aparecem na lista de destaques, mas que jogaram com frequência, têm bons números e, na minha opinião, seriam excelentes opções para o Cruzeiro no próximo ano. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos à marca de 40 mil inscritos até o final desse ano aqui de 2022. Está um pouco longe, mas contei com a ajuda de vocês. Até agradecer aqui, podemos passar dessa marca de 36 mil inscritos e 200. Valeu demais aí a cada um que se inscreveu no nosso canal. Só antes de darmos sequência aqui em nosso conteúdo, tenho um recado para vocês da UP Sportsbet, casa de apostas esportivas, que está com boas cotações para o jogo de hoje do Cruzeiro contra o Novo Horizontino e também na final da Libertadores. Quero começar falando do jogo da Raposa hoje, vitória do Cruzeiro contra o Novo Horizontino, fora de casa, pagando 3,75, um empate 3,20 e uma vitória do Novo Horizontino em casa pagando 2,16. Tem outras partidas no complemento da rodada, às 9h45 mesmo. Vasco e Sampaio Corrêa, o Vasco jogando no São Januário para confirmar, né, o acesso de volta à primeira divisão. E tem essa final da Libertadores no sábado, às 5 horas, entre Flamengo e Atlético Paranaense. Uma vitória do Flamengo em casa, pagando 1,55, um empate 4,10 e uma vitória do Atlético fora 6,60, fora entre aspas, né? No caso, as casas de apostas acreditando mais numa vitória do Flamengo. Então, caso você queira apostar aí também no jogo da final, vou deixar o link aqui embaixo na descrição da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas. Bom, primeiro aqui desse vídeo que eu quero começar falando é do artilheiro aí da Série B, o Gabriel, no caso Poveda. Ele que tem 24 anos de idade, centroavante, que pelo que parece realmente tem contrato até o final dessa temporada, tanto aí com a equipe do Sampaio Corrêa, que está emprestado, e também com o Alverca, lá de Portugal, que ele está emprestado aí nos últimos anos também, sendo emprestado para vários times do futebol brasileiro, né, para falar a verdade. E nesse ano, no caso, ele teve passagens por vários times, e ele passou nesse ano agora pelo Sampaio Corrêa, o melhor ano da sua carreira, com 50 partidas, 25 gols marcados e 2 assistências. Então tem uma média assim excelente de gols em número de jogos, está até aí, né? Uma média a cada 2 jogos ele marca um gol. E a grande maioria dos gols foi na Série B, né? Tanto que ele é o artilheiro do torneio. E ano passado ele já havia se destacado nos últimos 2 anos pelo Brasil de Pelotas, onde ele somou aí no total 45 partidas, 5 gols e 1 assistência, mas longe desses números absurdos que ele está tendo no ano de 2022. Até o Bahia foi um dos alvos aí que especulou o Poveda nessas últimas semanas, atleta com passagens na base pelo Internacional, Guarani, Atlético Paranaense e pelo Brasil de Pelotas, onde ele tinha vínculo, né, no caso, se encerrando agora no final do ano. Então, é um jogador que vai ficar livre no mercado. Eu só tenho minhas dúvidas, não que o Poveda não seja bom, mas, na minha opinião, o Cruzeiro para centroavante, se fosse para não continuar com o Edu, para ser o titular, eu preferiria já um atacante extremamente consolidado. Por exemplo, lá atrás, o Pedro Raul do Goiás. Muito difícil, né, mas só um exemplo, um cara que já tem experiência, mais experiente e que chegaria, por exemplo, para ser o titular sem ter nenhuma dúvida, né? Algo nesse sentido. Para mim, trazer, por exemplo, o Poveda só se realmente, o Edu fixou como titular absoluto, não continuou com o Luvanor, não continuou com o Rafa Silva, então vamos trazer o Poveda, que é muito novo, né, 24 anos, tem um potencial de revenda, estaria livre de contrato, e o cara simplesmente marcou 25 gols no ano. Eu acho que ele vai chegar a 20 gols tranquilo nessa edição da Série B. Então, realmente é um cara com excelentes números, que eu acho que, dependendo da alternativa no mercado, pode ser sim uma boa opção, mas lembrando, o Cruzeiro teria que ser rápido, né? Porque, no caso, vários times vão demonstrar interesse nele no artilheiro da Série B. Outro aqui nesse vídeo, que eu acho um baita nome, é o lateral esquerdo Fernando, que joga pela Chapecoense, 22 anos de idade. Ele, por que eu acho uma boa opção? Tem contrato longo com a Chapecoense até o final de 2024, mas é um cara que começou a sua carreira como ponta. Ele pode jogar tanto de ponta quanto lateral. Ou seja, o papel perfeito para quem joga nesse esquema de 3 zagueiros do Pesolano, tendo muito espaço pela lateral do campo, né? E além no caso, de times da Série A, o único que demonstrou interesse real foi o Atlético Paranaense, um dos interessados na contratação na janela do meio de agosto, né?
e acabou não tendo negociação. Para você ter uma ideia, os números dele até aqui: 46 participações, 1 gol marcado e outras 6 assistências no ano. Baita número aí pela Chapecoense. Ele que chegou na equipe sub-19 da Chapecoense em 2018, passou emprestado para o Marcílio Dias e o São Luís, onde disputou aí mais de 50 partidas no profissional, até chegar nesse ano, primeiro ano dele de profissional. Já tem aí bons números, né, pela Chapecoense. O contrato dele ainda é longo, não está em fim de contrato, então tem 22 anos de idade, eu acho, 23, né, anos de idade, eu acho que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro no ano que vem, tá? Para substituir, por exemplo, o Matheus Bidu, que não deve ficar. A expectativa, pelo que parece, o Marquinhos Cipriano teria mais espaço e, na minha visão, trazer o Fernando para ser um reserva imediato não seria uma má opção, até porque a Chapecoense vai ficar na Série B e, assim, deve ter interesse de fazer um dinheiro, né, com a venda de atletas. Na minha opinião, poderia ser uma boa alternativa para o ano que vem e eu tô curioso para ver a sua opinião. O que você acha aí do Poveda e também do Fernando, dois destaques aí dessa edição da Série B? Quero falar sobre dois pontas. O primeiro aí, o Matheus Davó, que vem se destacando pelo Bahia. É claro que ele começou o ano muito em alta, mas acabou deixando um pouco esse protagonismo de lado, porém com bons números aí, o ponta esquerda, segundo atacante, no caso de 23 anos de idade, bem novo, tem contrato com o Corinthians até o final de 2023 e nessa atual temporada tem 38 partidas, 10 gols e 4 assistências. Ele foi muito bem pelo Guarani em 2019, ele tinha naquela ocasião completando seus 19 para 20 anos, né? Ele havia feito 30 jogos, 3 gols e foi pro Corinthians. No Corinthians ele não foi muito aproveitado, o Corinthians ama, né, queimar jogador assim, com 7 partidas já, nossa, esse cara não presta mais para jogar. Foi exatamente, ele fez em 2020 7 jogos, 2 gols e foi emprestado pro Guarani na Série B. Ele fez 22 jogos, 3 gols e 5 assistências, ou seja, foi bem. Teve um pequeno empréstimo pro Philadelphia Union, lá dos Estados Unidos, um jogo no ano passado e nesse ano foi emprestado 2 vezes. Primeiro para o São Bernardo, no Paulistão, fez 12 partidas, 2 gols e 2 assistências. E agora pelo Bahia, com 38 jogos, 10 gols e 4 passes. Eu achei bons números do jogador, revelado na base da Portuguesa e do Joinville. Passou aí para o Joinville, Portuguesa, Guarani, até chegar no Corinthians. E, no caso, na minha opinião, poderia ser uma opção barata, né? Por exemplo, chega um acordo com o Corinthians, paga um valor baixo, mantém um percentual do Corinthians também, de uma venda futura, e traz aí um cara que pode jogar de centroavante, especificamente ali, né, um segundo atacante, e muito novo, 23 anos de idade apenas, o Matheus Davó. Eu quero saber o que você acha aí do jogador, se já ouviu falar dele, um dos destaques do Bahia nesse ano de 2022. Outro também que vem destacando pela equipe do Sport é o Luciano Juba, ponta esquerda de 23 anos de idade. Ele que faz uma função de ponta esquerda e lateral esquerdo, mas nesse ano atuou muito mais ofensivo do que nos últimos anos aí da sua carreira. Tem atuado realmente como ponta e tem um contrato que eu posso dizer que é curto, né? Porque vai acabar no final do ano que vem. Então tem até contrato até dezembro de 2023. Nessa atual temporada, números melhores do que o no caso do jogador do Corinthians, o Matheus Davó. O Luciano Juba tem 10 gols marcados e 8 assistências em 55 participações. Na Série B, ele tem aí, no caso, 6 gols e outros 4 assistências também, números interessantes até aqui pela equipe do Sport, e eu acho que pode ser sim também uma boa opção. Ele está na base do Sport desde o Sub-19 para o Sub-20, então é um cara que fez toda a sua formação de base na equipe. E por que eu digo que ele está jogando mais ofensivo, né? Por exemplo, em 2020, ele atuou em 28 atuações, deu 3 assistências, não marcou nenhum gol. E nesse ano, a partir do ano passado, ele começou a jogar um pouco mais ofensivo. Pelo Confiança, ele fez 16 partidas, 1 gol e 1 assistência. E pelo Sport, na reta final do ano, 18 jogos, 1 gol e 1 assistência também. Acho que pode ser uma boa opção. É igual eu falei, não seria nomes para chegar, nossa, que nome dos sonhos da torcida para ser o titular. Mas para composição do elenco, eu acho que é boa opção, porque não é um cara com 27, 28, 30 anos de idade. Não, tem 23, 22, no máximo 24 e pode ter sim um potencial de revenda. Um dos destaques aí também da Série B, quero que você deixe aqui embaixo se você já tinha ouvido falar do jogador e se você aprovaria, né, no caso, essa contratação. Outro aqui nesse vídeo que eu vejo pouca gente falar nele, porque ele joga aí no Bahia, é no caso do meia Danielzinho aí, 26 anos de idade. Esse jogador, na minha opinião, é a cara do Cruzeiro, tá? A cara do Cruzeiro do Paulo Pesolano é o Danielzinho, que surgiu, eu lembro muito dele na base do Fluminense e no Oeste do time principal. No Oeste ele jogou 3 temporadas, emprestado pelo Fluminense, 2016, 2017 e 2018. Era engraçado que ele sempre ia bem no Oeste na Série B e depois voltava para o início do ano do Fluminense e era repassado de empréstimo novamente.
Pelo Oeste ele fez mais de 50 partidas, 1 gol e 6 assistências e começou a ter mais oportunidades pela equipe do Fluminense em 2019 com o Fernando Diniz. Então o estilo de jogo do Fernando Diniz é muito comparado com o do Paulo Pesolano, apesar de que eu vejo algumas diferenças, porém em relação à intensidade, toque de bola, linha de marcação e principalmente essa linha de meio de campo eu acho bem parecida e naquele ano ele foi muito bem pelo Fluminense, fez 56 partidas, apenas 1 gol, mas deu 10 assistências, então números excelentes. Acabou que o Fernando Diniz foi demitido, né? Acabou caindo um pouco no nível do trabalho e ele foi jogar no Bahia a partir de 2020. Jogou a Série A de 2020 e 2021 pelo Bahia. Naquele período foram 52 partidas, 6 gols e 10 assistências. Bons números, sempre tendo uma média ali de 50 jogos, 5 gols e 6 assistências. Eu acho números interessantes para um cara que pode jogar tanto de um meia ofensivo quanto, por exemplo, de um meia central. Também ajuda nessa recomposição. E nessa atual temporada na Série B tem números melhores também, 51 partidas, 4 gols e 7 assistências. A grande questão é que ele tem contrato ainda com o Bahia, que eu não considero longo, né? Até dezembro de 2023, tem 26 anos de idade e, na minha opinião, até valeria, por exemplo, uma investida no jogador. Não seria um cara tão caro e, na minha opinião, cabe muito bem nesse estilo de jogo do Paulo Pesolano, tá? Para fazer esse papel aí como meio ofensivo. Igual eu falei, não seria também um nome dos sonhos, mas para composição de elenco, para testar ele no estadual e aí sim ver se ele vai dar conta do recado, eu acho um excelente nome, até porque ele jogou a Série A 2019, 2020, 2021, todos os anos muito bem, e agora aí a grande questão é que o Grupo City assumindo o Bahia, eu acho que também não teria muito interesse em se desfazer do atleta, que está vivendo uma boa fase, né, pelo Bahia, mais de 150 partidas, muito reconhecido pelo torcedor. E para terminar aqui o vídeo, outro aqui também que não é muito conhecido, mas realmente números bem expressivos nesse ano, o lateral direito Mateuzinho do Sampaio Corrêa, tá? 24 anos de idade, o Cruzeiro que ainda tem a dúvida se vai buscar ou não um jogador nessa função, porque temos ali o Giovanni Jesus, que eu gosto muito, vejo muito potencial, e também, no caso, o Wesley Gasolina, que foi contratado já visando uma Série A. Mas quem sabe ali não surge um espaço na lateral direita, na minha opinião, valeria dar uma olhada no jogador e até para trazer um nome diferente, né? Uma posição diferente do que eu estava trazendo só de ponta, meia. O Mateuzinho nesse ano tem 47 partidas, 3 gols e 6 assistências pelo time do Sampaio Corrêa, 4 delas sendo na Série B e 2 gols também no Campeonato Brasileiro em 35 atuações até aqui. Então, eu acho 36 jogos até aqui. Eu acho bons números aí pelo Mateuzinho nesse ano, 24 anos de idade, e o melhor, o contrato dele com o Sampaio Corrêa, de acordo com o Transfer Market, vai até o final desse ano de 2022. Então, ano que vem ele estaria livre, né? Pra você ter uma ideia, o primeiro time relevante que ele foi jogar foi agora, porque ele jogou em outros times igual no Goitacazes, em 2020, 15 partidas. Nesse ano ele começou pelo Moto Clube, 5 jogos, e foi jogar no Tum-Tum do Maranhão, o mesmo time que o Cruzeiro enfrentou na Copa do Brasil desse ano, mas ele jogou na equipe no ano passado. Ele fez 13 jogos e 6 gols. Ele jogava como meio ofensivo e meia direita. Mas no Sampaio Corrêa está fazendo essa função de um lateral direito com mais espaço, com mais liberdade, e tá aí, né? 47 jogos, 9 participações em gols. Então é um cara que chega muito bem dentro da área. É um cara que, se fosse numa Série B, eu acho que, nossa, seria um baita nome, muito bom mesmo. Mas para a Série A você já fica com um pé atrás. Mas, pô, testar ali um empréstimo, não é um cara que ganharia muito, eu acho que é extremamente válido aí para a próxima temporada, até porque o Cruzeiro não vai estar nadando em dinheiro, né, igual foi nos últimos anos na primeira divisão. Quero que você deixe aqui embaixo dessa lista quem que você aceitaria no clube, e também deixa aqui embaixo sugestões também, né, caso você não goste desses nomes, dê aqui uma olhada. Por exemplo, às vezes você viu um jogo, gostou de tal jogador, que eu posso fazer uma parte 2 e inclusive dou os créditos para você, que me der aí as sugestões de nomes, né, para trazer uma parte 2, quem sabe, desse vídeo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar-nos aqui a chegar a essa marca de 40 mil inscritos no YouTube, que falta um pouco mais do que, no caso aí, 8 mil, né? Então, um pouco mais aí do que 4 mil, então conto com a ajuda aí de cada um de vocês. Vou deixar aqui na tela final também outras sugestões de conteúdos que eu postei ontem aqui no canal, falando sobre um meia colombiano que poderia ser um bom alvo para o Cruzeiro também no ano que vem. Esse outro aqui onde eu falo um pouco mais sobre o novo patrocinador Master que vai chegar no Cruzeiro. Enfim, vai lá conferir, tem o link aqui embaixo na descrição da UP Sports Bet para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!